Muito bem, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Todos me ouvem bem? Tô conseguindo ser ouvido? Beleza. Vamos lá, Sim, então. Primeiramente, peço desculpas na semana passada pelo pequeno atraso que a gente teve. Estava saindo de uma reunião, mas acho que no final deu tudo certo. A gente conseguiu transferir o conteúdo para os senhores. Um recadinho: a parte da disciplina que vai para quarta semana já está disponível no Moodle e vocês podem utilizar na hora. Os slides já estão lá, o questionário já está aberto e fiquem à vontade. Na próxima segunda-feira a gente se encontra, mas de toda forma já podem ir participando lá. O último recado: para quem não conseguiu fazer os exercícios da primeira e da segunda semana, a gente postou lá no grupo dos alunos, e as resenhas, a resenha da primeira semana fechou no domingo, que era a segunda tentativa para quem não fez o exercício, e ainda a gente tem a resenha da segunda semana aberta. Eu ainda não vi os resultados da terceira semana, se algum aluno não conseguiu fazer a resenha da terceira semana. Mas a gente, como de costume, vai analisar, e se a gente verificar que tem necessidade, a gente propõe uma resenha em substituição ao terceiro questionário também. Fazendo um rápido resumo do que a gente estudou até aqui, gente, a gente já passou por um bom caminho da disciplina. A gente passou desde uma fase que eu vou dizer assim, biológica, né, do estudo da criminalidade, ali com os primeiros ensaios ali da antiguidade, quando a gente ainda achava que o crime estava ligado a algum tipo de gênio, algum tipo de formação que inevitavelmente levaria uma pessoa a cometer algum tipo de delito. E aí a gente passou para o que a gente chama de criminologia moderna ou criminologia científica, que geralmente está ligado a uma extensão da sociologia, é um ramo ali da sociologia. Então, se primeiro a gente queria tentar entender o crime, tentar explicar o crime, como se ele fosse alguma coisa derivada da nossa genética, no momento que a gente chega no socialismo, a gente quer criar uma ciência que estudava com as mesmas propriedades que se estuda o ser humano, biológico. Ela passou a estudar a sociedade como um todo. Então a gente viu, por exemplo, que alguns propositores do positivismo sociológico, inclusive, associavam, né, que o funcionamento de uma sociedade ele estaria meio que ligado à biologia. Então, a gente viu lá uma parte, vamos dizer assim, biológica, que tentava identificar características versus genes. Ainda não existia essa palavra genética, né? A gente não sabia o que era um trato genético, mas basicamente era disso que a gente estava falando. Depois, quando a gente supera esse momento de tentar explicar o crime por fatores biológicos, a gente passa a discutir a sociologia. E aí a sociologia, ela tenta se colocar como uma ciência que o objeto de estudo dela são as relações sociais. Assim como a biologia, o objeto de estudo seriam as relações entre os organismos e como que uma célula faz para existir, para se reproduzir.
Os sociólogos lá nos primórdios, eles queriam criar uma ciência que tivesse uma epistemologia séria, que conseguisse se colocar como uma ciência através do método positivo, do método hipotético dedutivo, que conseguisse sofrer prova e desprova, mas que tivesse como objeto essas relações entre seres humanos. Dentro da sociologia que estuda a sociologia, aí a gente ainda não está falando de criminologia, basicamente a gente tem três correntes. A gente tem ali o Durkheim, a gente tem o Marx e a gente tem o Weber. Quando eu estou dizendo sobre o Durkheim, geralmente eu estou falando de instituições. O que são essas tais de instituições? Instituições. O Durkheim, ele achava que a sociedade funcionava como muito parecida, ele gostava de usar como referência um corpo biológico. Então ele dizia que na sociedade eu teria, vamos dizer assim, os seres humanos são células, né, ou são os microformadores desse corpo, mas que eu tenho as instituições, que são partes de uma sociedade que tem determinadas funções que se impactam umas às outras e que ajudam a sociedade a funcionar como uma boa sociedade. Se eu pensar aqui, então, nas instituições, eu vou ter lá escola, eu vou ter a justiça, eu vou ter o trabalho da pessoa, né, a profissão, as guildas de trabalho. Isso tudo são instituições que vão ajudando a sociedade a funcionar de uma forma mais sadia, vamos dizer assim. E ele achava, o Durkheim achava, que os indivíduos precisavam de sofrer os impactos dessas instituições para que eles funcionassem de uma forma, vamos dizer assim, conforme a moral, conforme o esperado das pessoas. Um excelente exemplo de como uma pessoa pode ser institucionalizada, ou seja, como pode ter introjetada nela as regras dessas instituições, a forma como essas instituições espera que elas respondam, espera que elas ajam, é o militarismo. O militarismo, via de regra, ele pega ali um jovem e ele introjeta nele através de instituições como o nacionalismo, a nação, né? O valor da pátria, né? O patriotismo. Inclusive outros, né? Então ele é institucionalizado quanto a forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de falar. Antigamente o jovem entrava na polícia, ele era institucionalizado até que ele precisava, quando ele caminhasse, colocar as duas mãos para trás, né? Quando ele estava no policiamento, sempre se caminhava lá nas duplas de PA, sempre com as duas mãos para trás. Então, isso era a instituição, o policial militar, militarismo, introjetando os seus valores nesse jovem para que ele agisse da maneira esperada por essa instituição. Então, ele pegava lá o jovem civil e ia naquele primeiro ano ali, introjetando nesse jovem ali os valores, a forma de se comportar, para que esse jovem lá na ponta passasse a se comportar da forma como esse militarismo espera. E aí, qual foi a questão que o Weber falava? Algumas pessoas,
por mais que as instituições tentem introjetar esses valores nela, elas não vão ser institucionalizadas o suficiente. E aí elas não vão se portar de acordo com todas as regras sociais esperadas. É uma falta de institucionalização, é a falta da presença das instituições na pessoa que leva a esse processo dela ou não reconhecer, ou reconhecer e não respeitar as regras sociais, as regras de convivência. E aí, voltando para o nosso exemplo do militarismo, quem aqui já é velho o suficiente na caserna, com talvez aí mais do que uns 20 anos, muito provavelmente tem um colega de turma, seja no curso de formação de soldado, seja no curso de formação de oficiais, que foi excluído da polícia por indisciplina. Por quê? Porque você pega um grupo ali, por exemplo, no CFO, um grupo de 100 jovens, ou numa escola de soldado, um grupo ali de 1000 alunos, o fato é que, conforme previsto pelo Durkheim, a instituição, as instituições não vão conseguir introjetar os seus valores conforme elas esperam em 100% dessas pessoas. Então, nós vamos ter uma maioria que está dentro da conformidade, que faz aquilo da forma como as instituições acham que elas iam fazer, mas nós vamos ter uma outra parte das pessoas, ainda que pequena, que não vai ter os valores introjetados nela de forma suficiente. Então, basicamente na primeira aula, a gente tratou muito dessa questão de como o Durkheim, como as pessoas que estudaram ali a partir da versão do Durkheim, elas enxergavam esse fenômeno do crime. E aí tem uma frase famosa do Durkheim que a gente tem que analisar com cautela. A gente não pode analisar essa frase, vamos dizer assim, com leviandade, mas ele dizia que o crime é um fenômeno normal. E por que ele dizia que o crime é um fenômeno normal? Porque não se conhece nenhuma sociedade ao longo do tempo que não produziu crime, que não produziu alguma forma de atividade que possuía o desvio, que possuía o indivíduo que não tinha sido institucionalizado o suficiente. E aí ele faz uma digressão histórica e ele diz, se a gente voltar lá na Babilônia, a gente não vai conhecer uma sociedade que produziu zero crime. E aí ele, com isso, não queria dizer que o crime é bom, que o crime que o criminoso está certo de cometer o crime. É porque algumas pessoas têm uma certa resistência a ouvir essa frase, o crime é um fenômeno normal, o crime sempre existiu e sempre vai existir, e elas acham que a postura dele era uma postura de dizer, então a gente tem que aceitar o crime. Não é isso. Ele só estava dizendo que não há nada mais normal do que uma sociedade produzir uma parte dos seus indivíduos que não foi institucionalizado o suficiente quanto às normas. Logo, que vão cometer crimes. E aí ele diz, inclusive, as sociedades, elas produziram ao longo da história mecanismos para enfrentar esse desvio, o indivíduo desviante. Então, ela criou, ao longo da história dos nossos últimos 5.000 anos, rituais em que toda vez que eu tenho um indivíduo desviante, eu trato aquele desvio de forma a reforçar no resto da nossa sociedade a importância da norma, que as pessoas precisam cumprir as normas sociais. Então é isso que o Max Weber, que o Durkheim dizia sobre a criminologia. Logo em seguida, a gente começou a falar sobre o princípio da anomia, que deriva do Durkheim. O Durkheim dizia que quando uma sociedade muda muito rápido, havia poderia haver um problema grave
de falta de institucionalização. Então, se uma sociedade passasse por muitas disrupturas, se a gente tivesse revoluções sociais, as pessoas não teriam tempo para ir se adaptando à mudança, e com isso eu poderia produzir um processo de anomia, ou seja, um grande grupo da sociedade, uma sociedade inteira disfuncional, em que as instituições não conversam entre si, em que uma instituição prega um valor e esse valor não é reforçado pelas outras instituições, e aí dentro desse processo de anomia, devido a mudanças muito rápidas numa sociedade, eu poderia produzir um tipo de indivíduo que ou entendia os objetivos da sociedade. Aí a gente deu o exemplo lá na aula. O objetivo é ser da classe média, é ter um emprego bacana, é comprar uma coberturazinha, é ter um SUV, e se tudo dá certo, eu ter um dinheirinho no banco para passar as férias lá em Guarapari. Cheguei lá. Uma parte dos indivíduos entende esse objetivo, mas decide praticar meios não moralmente aceitos para atingir esse objetivo. E uma outra parte simplesmente não é introjetada em relação aos objetivos e decide viver uma vida, vamos dizer assim, dissociada desse objetivo, por exemplo, no nosso caso, ser da classe média. Lembrando que esse é só um exemplo, a gente não está falando nesse momento da aula que o crime tem sempre um fundo financeiro, um fundo de pressão econômica. É só um exemplo que a gente consegue dar, mas a gente deu também o exemplo do estuprador, que quer ter o prazer sexual, mas não quer passar pela necessidade da conquista romântica, de ter um relacionamento com uma mulher, de ser uma pessoa agradável, e aí com isso ele acaba rompendo os limites sociais. E aí a gente, lá na aula, falou que dentro desse processo, então, do indivíduo desviante, eu posso ter dois tipos de situação. Então eu tenho aqui como se fosse um contínuo, em que eu tenho aqui o indivíduo conservador e o indivíduo progressista. E por que eu estou fazendo essa diferença? Porque lá nos slides a gente falou do revolucionário, que era uma certa resistência que o Durkheim tinha com a pessoa que prega que a sociedade deve mudar mais rápido do que as instituições conseguem se adaptar. Mas é só para a gente lembrar que nesse aspecto de cá, eu também tenho o reacionário, que também para o Durkheim estava errado, porque ele achava que a sociedade progride. Ele só achava que a sociedade não pode nem progredir devagar demais, senão a gente nunca vai para frente, nem progredir rápido demais. Mas dentro desse aspecto aqui, a gente está numa normalidade da sociedade para o Durkheim. Tanto para as pessoas que pregam uma sociedade que muda, porém muda devagar, respeitando o tempo que as instituições e as pessoas precisam para se adaptar, como algumas pessoas que acham que a gente precisa avançar com algumas coisas na sociedade para atingir objetivos, inclusive de proteção de grupos sociais antes marginalizados, mas esses dois aqui estão dentro dos padrões de normalidade. Quem está fora é o revolucionário, porque aí a sociedade muda rápido demais e as pessoas não têm tempo, as instituições não têm tempo de reagir, se adaptar, e eu entro num processo de anomia. Mas esse aqui também está errado, o reacionário, que eu acho que é o que acha que a sociedade não deve mudar nunca. E se a nossa sociedade não tivesse mudado nunca, a gente ainda estaria usando aqui chapéu e assistindo a aula num liceu na praça de Belo Horizonte, que é onde ficava a única faculdade da cidade há 120 anos atrás. Então, basicamente, é sobre isso que é a crítica do Durkheim ao processo de anomia. Mas não creiam que ele estava criticando somente o revolucionário lá naquele slide. E aí, na segunda aula,
para a gente terminar a nossa revisão, nós passamos a falar mais sobre outras vertentes, especialmente a criminologia crítica, que tem uma pegada mais ligada ao Karl Marx e os seus descendentes. O Marx mesmo, ele em pessoa, ele não falou quase nada sobre criminalidade, não era um tema de interesse para ele, mas a gente discutiu que se eu estou falando de um tipo de pensamento que é baseado num sistema de oprimido e opressor, eles acreditam que se acabar a opressão não tem mais crime, porque quem comete crime é porque está sendo oprimido de alguma forma e encontra um escape na criminalidade. E a gente falou também que tem uma outra corrente complementar a essa que vai falar o seguinte: não, mas espera aí, não é só pobre que comete crime. Eu tenho, por exemplo, os crimes do colarinho branco, que são cometidos por um grupo muito especial de pessoas que são as pessoas ricas, a elite financeira de uma sociedade. Então, talvez o que esteja acontecendo aqui com o fenômeno do crime, com a criminogênese, não seja propriamente uma opressão econômica. Talvez o que esteja acontecendo aqui é que eu tenho certos indivíduos que, por algum motivo, eles têm ou uma propensão, ou até mesmo um interesse pessoal em cometer um crime, só que eles precisam passar por um processo de aprendizado. Alguém precisa ensinar eles a cometer o crime. E aí eu vou ter alguns locais onde é mais fácil, alguns nichos populacionais, onde é mais fácil aprender determinado tipo de crime. Então, por exemplo, se eu sou um jovem filho do CEO de uma empresa numa cidade de grande porte, a chance de eu aprender a cometer o crime de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal, é muito maior do que a chance de eu aprender a cometer o crime de furto a veículo. Porque os meios para cometer os crimes de colarinho branco estão muito mais disponíveis, muito mais facilmente disponíveis para mim do que os meios para cometer um crime violento, um crime interpessoal. E aí, a gente começa a chegar na aula de hoje que supera um pouco essa questão da criminalidade somente como um fenômeno das relações entre os homens, só da sociologia como uma ciência que estuda a relação entre as pessoas, e aí a gente vai colocar mais uma pitadinha nesse entendimento do fenômeno do crime. E qual que é essa pitada? É isso que está aqui no nosso slide, que são as variáveis socio-territoriais. Ou seja, eu vou colocar mais um acréscimo aqui no nosso tempero aqui, que são as variáveis socio-territoriais. Uma teoria que a gente tem à disposição, quando a gente fala disso, é a teoria da acumulação social da violência e dos processos de sujeição criminal. Por que essa teoria é importante os senhores que, ao final desse curso aqui, vão poder se intitular especialistas, né, em segurança, de alguma forma, em inteligência de segurança pública? Porque essa teoria é uma teoria brasileira, foi criada por o Michel Mise, ela surge lá nos morros e favelas cariocas, e hoje mesmo a gente está com uma operação deflagrada lá no Rio de Janeiro, e nós temos, até a última vez que eu olhei, por volta de 5 horas da tarde, eram 60 criminosos mortos e 4 policiais civis e militares mortos. Então ele tenta estudar esse processo de como que em alguns bolsões territoriais do Rio de Janeiro surge essa espécie de sujeito criminal, que é um sujeito, inclusive, dispensável pela sociedade. E aí, toda vez que a gente apresenta uma teoria nova para os senhores aqui, a gente sempre coloca o disclose, né? O disclaimer de que isso são teorias, a gente pode não concordar com elas, mas a gente precisa estudar, entender, até mesmo para a gente poder fazer uma crítica embasada à teoria, caso eu não concorde com ela. Então, fiquem comigo e escutem o que o Michel Mise tem para
nos dizer. Então, lá no artigo científico que ele escreve, que inaugura essa teoria, lá em 2010, uma teoria recente, né? A gente já discutiu aqui coisas de 1800, coisas do início do século 1900, hoje a gente está falando aqui de uma teoria dos anos 2010, mas ele coloca alguns fatores sociais se alimentam reciprocamente em algo como uma causa circular acumulativa, gerando, de um lado, desvantagens para um segmento da população e, de outro, estratégias aquisitivas partilhadas, tanto por agentes criminais quanto por agentes encarregados de reprimi-los, as polícias, de um modo que ganhou diferentes graus de legitimação em importantes camadas da sociedade. Além da associação entre acumulação de desvantagens e incriminação preventiva de certos tipos sociais, aí ele está bebendo, não sei se vocês lembram, lá da nossa última aula da teoria dos rótulos. Então, quando ele fala de incriminação preventiva, isso diz muito sobre a teoria dos rótulos, né? E como as leis penais, às vezes, são feitas, são criadas de modo a interferir em determinados grupos sociais. E aí ele fala, é como se eu desenvolvesse um persistente processo de sujeição criminal de uma parcela de agentes nas práticas criminais, que termina por construir uma cultura associada a esses sujeitos. E qual que é essa cultura? Eu parto da teoria dos rótulos, eu misturo com um pouco de teoria da aprendizagem, ou seja, a experiência prévia, a passagem da pessoa desde nova lá pela FEBEM, pelo processo da polícia socioeducativa, onde eu vou entrando e saindo do sistema prisional e cada vez mais ganhando algum tipo de experiência na prática de determinados crimes. E misturado com essas duas, a teoria dos rótulos e a teoria da aprendizagem, vem um terceiro momento, que é o do autorreconhecimento do cidadão como bandido. Então a sociedade passa a rotulá-lo, e até que chega um momento que ele mesmo se rotula como: todo mundo espera que eu seja bandido, eu vou ser bandido mesmo, e eu vou ser o bandido o mais bichão que eu puder ser. E já que eu sou bandido bichão, se a polícia tentar subir o morro, eu vou cair atirando, e eu vou tentar matar o policial. E aí você começa a reforçar o ciclo vicioso da polícia tendo que cada vez mais se armar e cada vez mais ter que utilizar técnicas, vamos dizer assim, de guerra civil para adentrar nesses clusters geográficos lá no Rio de Janeiro, e cada vez mais a gente retroalimentando essa situação. Até que eu chego nesses números de guerra que a gente está passando no Brasil, né? Em um dia, você tendo um confronto, mais de 50 bandidos tendo que ser abatidos pela polícia militar, porque eles estão em confronto deliberado, aberto, com as forças de segurança e de ordem do Estado. Então, esse processo teria produzido o fenômeno de aumento da letalidade policial em alguns estados brasileiros, mas também na ausência sistemática e seletiva de políticas sociais mais amplas. Aí vamos fazer a crítica, né? Todas as vezes que a gente traz uma teoria aqui na aula, a gente costuma trazer uma crítica, porém embasada. Agora que nós somos especialistas em segurança pública, a gente pode fazer críticas embasadas. Então a gente tem dados aqui do Anuário de Segurança Pública de 2025, fresquinho para vocês, com dados até 31 de dezembro de 2024. E a gente vê aí, ó, letalidade provocada pelas polícias. 6.243 mortos em 2024, uma taxa de 3 para cada 100 mil. Quais são as polícias que mais matam no Brasil? Se eu não estivesse mostrando esse slide para vocês, muito provavelmente vocês perguntariam isso para a esposa, para o marido, ou para o filho, ou para a mãe, e ele falaria assim, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São as 3 polícias que mais matam no Brasil. E não é nada disso. Então, as polícias que mais matam no Brasil estão justamente nos estados do norte e nordeste do Brasil, onde eu tenho situações, às vezes lá, então, por exemplo, de 17 mortos para cada 100 mil habitantes pela Polícia Militar.
no estado do Amapá. De fato, aí aqui a gente vê a Polícia Militar, né, de Minas Gerais. Então, de fato, Minas Gerais passou por um processo de aumento. Então, Minas Gerais passou por um processo de aumento no último ano. A gente aumentou em cerca de 50% a letalidade do nosso estado em 2024, quando comparado com 2023. Mas ainda assim, a letalidade policial no Brasil não está aumentando. Ela está bem estável desde 2019. Ela não está aumentando. Isso é uma mentira se alguém disser que ela está aumentando. E também Minas Gerais continua com uma das menores taxas de letalidade para cada 100 mil habitantes, quando eu comparo com outros estados do Brasil, que é cerca de 3 vezes menor do que a taxa média brasileira. Então, as únicas polícias que são menos letais que a Polícia de Minas, mesmo a gente tendo aumentado em 50% a nossa letalidade em 2024, quando comparado com 2023, e aí a gente tem que entender isso dentro de diversos fenômenos pelos quais Minas Gerais passou nos últimos anos, mas ainda assim Minas Gerais tem uma das menores taxas de letalidade para cada 100 mil habitantes do Brasil. Então, não é verdade que a letalidade está aumentando no Brasil nos últimos anos, e não é verdade que as polícias mais violentas do Brasil são aqui as nossas polícias no Sudeste. A gente vê aqui uma outra forma de comparar os estados, percentual das mortes violentas atribuídas à letalidade policial. Então, do total de pessoas que morreram em Minas Gerais no ano de 2024, cerca de 6% eram letalidades. Então, se eu pego as mortes violentas intencionais no estado de Minas, cerca de 6% eram letalidades. Quando eu pego o Amapá, gente, o Amapá precisa ser estudado. Eu tenho até vontade de fazer uma viagem de estudos para conhecer o Amapá. Porque lá no Amapá, de cada 3 pessoas que morreram em 2024, uma foi morta em confronto com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Amapá. Então a gente tem que realmente, eu tenho vontade de estudar esse fenômeno e entender o que está se passando lá no estado do nosso glorioso estado do Amapá. E aí, mais uma outra comparação, né? Quando a gente vê aí as unidades que têm no máximo 10% das mortes violentas intencionais como intervenções policiais, a gente saltou de 4,5% para 6,2%, mas ainda assim com números bem abaixo da média nacional, que está em 14% dos homicídios causados no estado, das mortes violentas intencionais são causadas por ação das polícias, né? Então, esses são números só para a gente ir entendendo melhor a situação. E por outro lado, né, tem os dados que a Globo não mostra, né? Policiais, civis e militares morreram mais por suicídio do que por homicídio na folga em 2024. Dados do mesmo anuário, tá, gente? Então, é importante nós que estamos discutindo esse assunto entendermos esses dados aqui, né? Em 2025, eu tive mais policiais militares e civis no Brasil que se suicidaram do que policiais mortos de folga e mortos trabalhando. Então, só um outro número aí que nem sempre as pessoas tratam, mas é um assunto sério que a gente precisa incorporar nas nossas discussões sobre segurança pública. Bom, passando para a nossa próxima teoria, a gente vai para a fase das teorias ecológicas e da desorganização social.
Esses dados aí estão em inglês, mas é bem fácil da gente entender. Eu gosto de trazer esses gráficos aí só para a gente entender como realmente existem fatores exógenos, né, do ambiente que conseguem interferir na criminalidade, ou seja, como que as atividades que estão ocorrendo ao redor de um grupo social, num município ali, eles impactam a criminalidade. Então, quando eu pego é, a cidade em que as cidades em que esse artigo aí foi escrito, eles separam ali os crimes cometidos de violência doméstica, os crimes por Maria da Penha, em jogos que acontecem no final de semana cedo e que, no momento da violência, o autor da violência doméstica estava alcoolizado, jogos que acontecem cedo, partidas que acontecem cedo, ou seja, as primeiras partidas do dia, joguinho ali de, de 2 horas da tarde, 3h30 da tarde, às vezes até 11h30 da manhã, né, aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos tem esse tipo de jogo também em outros esportes, né? Mas com a pessoa não alcoolizada. Aqui eu tenho quando o jogo é tarde, ou seja, aquele joguinho que já começa 9h30 da noite, 10 horas da noite, com o autor alcoolizado, e o jogo tarde com o autor não alcoolizado. E aí qual que é a grande percepção que a gente tem quando a gente vê isso aqui? Que a polícia lá nesse estado aí, nesse município, junto com a Federação de Futebol, ou de hóquei, ou de basquete, desse país, ou desse estado, desses municípios, o que eles puderam discutir? Se eu tenho um jogo que começa muito cedo, o camarada começa a beber muito cedo, continua bebendo depois que o jogo acaba, seja para comemorar que o time dele ganhou, seja para chorar que o time dele perdeu, e ele acaba cometendo violência doméstica, porque ele continua bebendo, às vezes, ali 10, 12 horas depois da partida terminar. Quando o jogo começa, jogo cedo, jogo que começa ali. Tem jogo de beisebol nos Estados Unidos que às vezes começa às 10h30 da manhã, alguns jogos de futebol americano começam ali um pouco mais cedo também. Então, uma percepção. Então, isso aqui é só para a gente entender, né, como de fato eventos que acontecem na cidade impactam a criminalidade da cidade toda. Então, o fato de eu ter um jogo de futebol no Mineirão 11h30 da manhã vai mudar a dinâmica da violência doméstica na cidade de Belo Horizonte naquele sábado ou naquele domingo, em relação ao jogo poder ter sido vamos supor, às 6h30 da noite, ou alguma coisa parecida aqui. Então, é só para a gente lembrar dessa situação. Então, a teoria da desorganização social envolve conceitos fundamentais na criminologia, como estrutura e organização das comunidades. Ela origina nos trabalhos da Escola de Chicago. A Escola de Chicago ela é muito famosa por todos esses estudos que tentam, na sociologia especificamente, né, que tentam associar a impacto do território, né, essa espécie de ecologia da sociologia ali, com ecologia no sentido de que o que é uma ecologia? Quando a gente estuda lá para fazer a prova do Enem, né? É como o ser vivo impacta o ambiente onde ele está e o ambiente onde ele está impacta o ser vivo. Então, é o famoso caso lá de Galápagos, que na ilha que é vulcânica e tem as pedras mais escuras, os calangos acabaram evoluindo para ficar calangos pretos, e na ilha que é ilha de coral e de calcário, que são brancas, os calangos acabaram evoluindo para ser lagartos mais brancos. Então, o ambiente impacta no ser vivo, o ser vivo impacta no ambiente. E aí os principais aspectos, né? Estrutura comunitária, laços de supervisão, transmissão de valores. A desorganização social pode levar à transmissão de valores
culturais que toleram ou mesmo encorajam comportamentos desviantes. Então, se eu tenho um ambiente muito desestruturado, um ambiente lá, uma área, uma comunidade muito degradada, que as pessoas não sentem pertencimento com aquele lugar, isso vai gerando um ciclo em que as pessoas passam a associar a desordem local, a desordem ambiental com a desordem moral, e aí você acaba encorajando pichação, e aí da pichação você começa a encorajar outros comportamentos desviantes, a falta de cuidado com o espaço público. Você acaba tendo uma mobilidade muito grande, então altas taxas de pessoas mudando ali, rotatividade muito grande, muita diversidade que acaba diminuindo a coesão da sociedade, desinvestimento econômico e físico, né, por parte das prefeituras. Então isso tudo vai levar a que essa desordem acabe desaguando no crime. Então as consequências da desordem ambiental: altas taxas de criminalidade, dependência química, alcoolismo, prostituição e doenças mentais. Crimes e desvios são vistos como respostas normais às condições sociais anormais. Tradições delinquentes são transmitidas culturalmente. Então eu vou juntando tudo aquilo que a gente já discutiu, mas de uma forma que eu entendo que essa ecologia, essa degradação do local acaba impactando nessa degradação moral da sociedade. Dentro dos estudos da Escola de Chicago, eles identificam que é possível entender áreas urbanas com alta rotatividade residencial e deterioração estrutural, conhecidas como zonas de transição, como as áreas que têm a maior parte da delinquência. Então, eles partem de uma certa teoria que os bairros vão se especializando. Isso nem sempre é verdade numa cidade complexa como Belo Horizonte ou como São Paulo, por exemplo, mas assim, eu vou ter uma parte da cidade ali que vai ser mais industrial, vou ter uma parte da cidade que vai ser mais comercial e uma parte da cidade que vai ser mais de moradia, e dentro dessa parte da moradia eu vou ter uma zona de transição entre a área comercial e a área financeira, o subúrbio de classe média, e eu vou ter uma zona de transição ali entre esses subúrbios. Isso nem sempre é verdade no esquema brasileiro, onde a gente tem um transporte público muito ruim. Mas nessas zonas de transição, que são as áreas adjacentes ao núcleo comercial, em transição de residencial para comercial, eu tenho maior incidência da delinquência dentro dessa teoria deles. Então, ao mesmo tempo, alguns locais poderiam ser atraentes do crime e dos criminosos. E aí, eu já posso evoluir dessa teoria para uma teoria que a gente tem muito apreço por ela na polícia militar, porque aí ela já vai quase que chegando no nosso tópico final, que é o criminoso racional, que é o criminoso como um ser consciente, que sabe o que é certo e errado, que não é impelido a nenhum tipo de comportamento, mas que simplesmente faz escolhas. Porque quando eu junto a ecologia social com essa territorialização da vida, com o ser humano racional, eu vou chegar lá na frente num indivíduo, numa teoria que a gente conhece muito aqui na Polícia Militar, que a gente já vai falar sobre ela. Mas, só para a gente fazer a introdução, a vida cotidiana é territorializada. As pessoas vivem e constituem sua sociabilidade através das relações que constroem umas com as outras. Mas essas relações são mediadas pelas diferenciações e segregações que o espaço social produz. Ou seja, eu vou ter bairros, e em cada bairro eu tenho dinâmicas sociais, dinâmicas da vida cotidiana, que são fortemente influenciados pela dimensão espacial de cada local. E aí, então, essa teoria se baseia nessas zonas concêntricas do Burgess. A falta de pertencimento a um determinado bairro, região ou município reduz a coesão social da comunidade.
A junção de fatores como problemas econômicos e sociais causa conflito entre os códigos morais distintos, e isso promove a dificuldade de controlar o crime cometido por moradores da região, fazendo dessa área uma grande concentração de casos de delinquência. E aí eu tenho a teoria das janelas quebradas, que a gente ouve falar muito na polícia militar, desde que a gente entra na polícia militar, essa é uma teoria muito discutida na PM, que é a teoria que foi abraçada na época aí do Tolerância Zero lá pelo Rudolf Giuliani. E essa teoria na Polícia Militar, a gente fala muito dela aqui em Belo Horizonte, não só a Polícia Militar, mas a Prefeitura de Belo Horizonte, ela empregou derivações dessa teoria, por exemplo, quando ela fez aquela readequação do centro da cidade, ali do Baixo Centro, né, a reforma da praça da estação, aquelas ruas que tem ali para cima da floresta ali, da praça da estação, que hoje são polos ali de bares, de encontros de universitários. Isso tudo foi parte de um processo na época que acreditava um pouco numa derivação dessa teoria das janelas quebradas, né? Então, a teoria das janelas quebradas aproveita da vertente sociológica que vê a subcultura de alguns territórios como uma possível explicação do fenômeno do crime. Mas aí ela vai empregar também a degradação local. Não sei se vocês sabem, mas é só uma pequena historinha aí, né? A teoria das janelas quebradas começou como um experimento criado para tentar correlacionar a pobreza como causa do crime. E ela acabou mostrando que é a falta do Estado, né, a falta de cuidado, a falta de manutenção ali, de uma presença do agente guardião que acaba talvez cometendo crime, né? Então, o primeiro experimento das janelas quebradas foi com 2 carros, um numa periferia de uma cidade americana e outro numa cidade mais rica, num bairro mais rico dos Estados Unidos. E aí eles perceberam que na periferia, se você deixasse um carro estacionado, com algumas poucas horas ele estava totalmente depenado. Já no bairro de classe média alta e de ricos, os 2 primeiros dias, se você deixasse o carro estacionado lá, ele não era depenado. Mas se você, de propósito, os cientistas fossem lá e começassem a depenar o carro, passava 1, 2 dias, o carro estava totalmente depenado lá também. E eles acabaram comprovando, depois repetindo esse experimento outras vezes, que havia uma influência dessa degradação, desse aspecto de que ninguém está olhando, de que ninguém está cuidando, porque é como se eles dissessem o seguinte: não, lá no Bronx, no Nova York, na periferia, eu parei o carro lá, todo mundo depena. Agora, lá em Palo Alto, em Los Angeles, nos primeiros dias o pessoal para e fala: não, a gente não pode depenar carro, né? Agora, depois que os cientistas iam lá e eles mesmos quebravam os faróis do carro, passavam os jovens lá depois, ela falava assim: uai, tá autorizado quebrar carro aqui no nosso bairro também? Vamos quebrar. Então, é mais ou menos assim que surgiu o experimento das janelas quebradas. Foi desse estudioso aí, o Philip Zimbardo, em Palo Alto, na Califórnia, e no Bronx, em Nova York. A gente tem 2 vídeos aí, né? Um que explica as janelas quebradas do ponto de vista mais da criminologia e outro que explica, até em português de Portugal, mas eu acho legal, é um sotaque bom da gente ouvir de vez em quando, que explica um resuminho aí de como funciona a teoria das janelas partidas. Qual que é a crítica que se faz modernamente à teoria das janelas quebradas? A teoria das janelas quebradas tenta mostrar correlação, ou seja, locais degradados costumam ter muito crime, mas a gente sabe em estatística, a gente sabe em ciência que correlação não comprova causalidade. Ou seja, eu consigo associar muito fortemente mesmo, isso aí, estudo após estudo, eu consigo associar que lugares degradados costumam ter mais crimes, especialmente crimes contra o patrimônio e crimes predatórios, crimes em que a vítima não interessa a relação dela com o autor. Só que eu não consigo, pelo menos dentro da teoria das janelas quebradas, daqui a pouco a gente vai falar sobre outras formas de encarar esse problema, mas eu não consigo tão facilmente assim provar causalidade. Então,
Por exemplo, o experimento da tolerância zero lá nos Estados Unidos, em que aplicou-se muito a teoria das janelas quebradas, vamos reduzir pichação, vamos iluminar, vamos criar academias da cidade, vamos criar parques horizontais aqui em linhas do metrô desativada para que as pessoas não fiquem usando heroína nessas linhas de trem desativadas. Então teve uma série de processos ligados à teoria das janelas quebradas. Só que eu também tive outras mudanças mais ou menos na mesma época, inclusive de melhora das condições de vida, de melhora econômica, que reduz pobreza, que reduz presença de pessoas, mendigos morando na rua. Então eu tive outras mudanças na dinâmica, mudanças até do ponto de vista da pirâmide etária, né? Eu tive casais tendo menos filhos, logo menos crianças, filhas de pessoas delinquentes. Então eu tive várias outras mudanças, por isso que não é tão fácil assim simplesmente dizer que foi a melhora nas condições ambientais que necessariamente resolveu o problema da criminalidade nos Estados Unidos lá na época da tolerância zero. E aí eu tenho esse gráfico que a gente sempre coloca aqui para mostrar que correlação não implica causalidade, né? Que é quanto mais sorvete se consome no Brasil, mais ataques de tubarão eu tenho. Então, se eu pegar os últimos 10 anos, eu consigo provar matematicamente que dos últimos 10 anos, nos 2 anos que mais se consumiu sorvete, também foram os anos que mais teve ataque de tubarão. Então, comer sorvete que faz o tubarão ter um apreço melhor pela carne humana? Não, não é. Então, apesar de haver uma correlação dos 10 anos, os 2 anos mais quentes são aqueles que tiveram mais ataque de tubarão, não implica em causalidade. Não é o fato do ser humano ter comido mais sorvete que fez com que ele fosse vítima de mais casos de ataques de tubarões. A gente tem um outro gráfico aqui, né? Correlação não comprova causalidade. Adicional por afogamentos de homens versus mulheres. Olha só que interessante, gente. Chega numa faixa etária aqui dos 45 aos 49 anos que eu tenho 1.700% a mais de vítimas homens do que mulheres de afogamento. Vejo que desde da tenra infância, né? Eu sempre tenho um adicional positivo, ou seja, eu sempre tenho mais vítimas de afogamento homem do que vítimas mulheres. E aí esse número meio que explode aqui a partir dos 20 anos e só volta a cair depois dos 54 anos. Isso significa que os homens nadam mal? Isso significa que as mulheres são melhores nadadoras do que os homens? Logo, é por isso que morre muito menos mulher afogada do que homem afogado? Então, essa é a pergunta, porque se fosse causalidade, então a causa de eu ter esse excesso é a diferença de sexo, seria por isso aqui. Mas, na verdade, eu só tenho uma correlação, ou seja, eu consigo diferenciar as vítimas muito fortemente pelo sexo biológico quando eu estou falando de afogamento. Mas isso não tem nada a ver particularmente com homens serem piores nadadores. Isso tem a ver com outras questões psicológicas, de ímpeto, né? Às vezes os homens fazem mais coisas arriscadas, e também consumo de álcool. O homem também consome mais álcool. Então tem outros fatores ligados a esses afogamentos que não necessariamente simplesmente o fato de mulheres serem melhores nadadoras naturalmente do que os homens. E aí, para terminar as críticas, né, ela é um pouco simplificadora demais. Ela acaba gerando uma espécie de criminalização da pobreza, porque se os locais mais degradados são os locais em que eu já espero que aconteça mais crimes, e os locais mais degradados geralmente são as favelas, as grandes periferias, aquelas favelas verticalizadas em forma de grandes condomínios que eu tenho, inclusive em países como a França, como a Inglaterra e como os Estados Unidos. Então não é só a favela, essa favela de casa sem reboco que eu estou falando aqui do Brasil, mas ela pode ser encarada como uma criminalização da pobreza.
E aí eu venho para as teorias ligadas à escolha racional. As teorias ligadas à escolha racional, elas voltando naquele nosso esquema teórico, elas têm talvez um pouco mais de ligação com a forma como Max Weber via a sociologia. O ser humano responde a incentivos. Então, essas teorias mudam o foco do criminoso para o contexto onde o fato aconteceu. Ou seja, elas recusam esse determinismo de que o ser humano, é, sofrendo impactos de fatores externos, vai acabar sendo impelido, né? Vai quase que sendo obrigado pela vida a acabar cometendo crimes, né? Então, ela recusa esse determinismo. Por que ela está presente nessa nossa aula de hoje? Porque ela estuda muito o padrão espacial dos crimes urbanos, porque ela parte desse conceito de incentivos, ou seja, algumas situações criariam certos incentivos para que o ser humano cometesse um delito. Mas apesar dessa, galera. E aí a gente tem uma observação aí, né? Antes que qualquer política criminal de prevenção fosse desenhada, era fundamental compreender como funcionava o processo decisório daqueles que violavam a lei. Então, a principal proposta das teorias da escolha racional é tentar entender isso. O que que passa na cabeça dessa pessoa, se eu considerar que ela é um adulto livre, racional, que está fazendo escolhas e que essas escolhas vão determinar o que ela vai fazer. Então, o que que passa nesse processo decisório de livre-arbítrio para que a pessoa decida cometer um crime? Então, é isso que as teorias da escolha racional vão nos falar. Então, comportamento racional com o objetivo de maximizar utilidade, satisfação, maior bem-estar possível ao menor custo, frequentemente entendido como um comportamento egoísta, maximizador do autointeresse. Só que todo ser vivo é maximizador do seu autointeresse em algum grau. Ninguém consegue ser totalmente altruísta. O ser humano sempre responde a incentivos externos para realizar escolhas sobre suas ações. Então é isso que a teoria das escolhas racionais vai me dizer. Qual que é o grande problema? O ser humano tem informações incompletas sobre as oportunidades e restrições, que podem ser naturais ou institucionais. Sempre as instituições, né? A gente não para de falar do Durkheim aqui na nossa aula. A informação sobre a qual se baseia a escolha não é perfeita. O ser humano, ele acha que ele conhece a situação que está em volta, que ele tem as informações necessárias para decidir. Só que quase nunca ele as tem. E todo ser humano tem preferências pré-determinadas, representadas por uma função de utilidade. Função de utilidade aqui é o seguinte: o que eu prefiro? Eu prefiro usar o bem pelo preço de hoje e ter a felicidade, o prazer, a resposta ao preço de hoje, ou eu quero esperar para talvez ou pagar mais barato ou ter um pouco mais de prazer no futuro, sem o imediatismo do agora. E é associada, de vez em quando, ao individualismo metodológico, segundo o qual fenômenos sociais da natureza complexa devem ser explicados em função de ações individuais. Aí, olha só para vocês verem, né? O Adam Smith, filósofo liberal lá do iluminismo inglês, ele já dizia, olha só que legal, a teoria da escolha racional está presente nos fundamentos da economia. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Então, o que o Adam Smith quis dizer com isso? Não é porque o padeiro é altruísta que ele decide fazer pão.
ele decide que ele é bom em fazer pão, de alguma maneira, que o pão dele é bom, que as pessoas vão querer, mas que ele vai conseguir ganhar dinheiro e que ele vai conseguir sustentar a família dele e que ele vai conseguir botar o filho dele para estudar se ele fizer bons pães a um preço competitivo. Então esse autointeresse, esse amor que ele tem por ele mesmo e pela sua família, que faz com que a gente tenha uma sociedade que vive tendo um açougueiro, um cervejeiro, um padeiro, um sapateiro e por assim por diante. Então, é bem interessante quando a gente vê que lá no Iluminismo a gente já tinha gente discutindo isso, né? Essa escolha racional. Então, já há décadas, cientistas de toda sorte têm aplicado, pelo menos desde os anos 50, os princípios da escolha racional a temas que não fazem parte da disciplina econômica, apesar dela ter surgido como uma teoria econômica. E cientistas sociais, pelo menos desde o início dos anos 80, passaram a adotar princípios de escolha racional em suas próprias disciplinas, como a sociologia e a ciência política, por exemplo, em uma espécie de invasão do método econômico. Então a gente pegou essa teoria que é muito ligada à econometria, que é a teoria de como o ser humano responde a incentivos, e acaba aplicando ela em outras áreas que não a economia. E apesar de ser moderna, é para a gente que hoje é muito fácil a gente ver isso, né? Mas é muito para nós até muito óbvio, né? Que a gente entende se o ser humano responde a incentivos financeiros, por exemplo, se eu aumento o imposto do arroz, as pessoas vão consumir mais macarrão, elas vão fazer a troca do carboidrato que elas têm como principal carboidrato na sua mesa. As pessoas respondem a incentivos econômicos. É até natural que os sociólogos se questionem, mas se elas respondem a incentivos econômicos, por que elas não vão responder a incentivos não econômicos? E aí, dentro das teorias da escolha racional, tem uma parte das teorias que chama teoria dos jogos, né, que modela a interação de indivíduos em situações que podem ser cooperativas ou conflitivas, então não importa se aquelas pessoas que estão participando desse experimento querem cooperar ou não, se elas querem ganhar uma das outras. Quando eu falo de situações cooperativas, eu estou falando do jogo de frescobol na praia, né? As pessoas estão jogando pelo jogo. E o jogo só existe se a bolinha não cair no chão. Ou conflitivas, aí eu estou falando de um jogo de tênis no clube, né? O jogo só é legal se eu conseguir fazer muitos pontos e ficar jogando a bolinha no chão do adversário. Mas não importa. Os agentes dentro de modelos ligados à teoria dos jogos, como regra, têm informação completa, mas com alguma frequência imperfeita, são racionais, isto é, voltados para a maximização do autointeresse, embora se possa ser descrito em termos razoavelmente complexos. E tem preferências consistentes. Então, dentro dos modelos que tratam da teoria dos jogos, então as pessoas elas têm informações, em que pese imperfeitas, elas decidem racionalmente baseados no que é melhor para elas e para os interesses dela, e elas têm preferências mais ou menos constantes, ou seja, elas não ficam mudando de ideia, se elas um dia gostam de chocolate, no outro dia elas não gostam de leite, por exemplo. Eu tenho um dilema utilizado muito famoso dentro das teorias dos jogos, né, que é o dilema do prisioneiro, que basicamente é a base para o sistema de delação premiada, né? Então, o dilema dos prisioneiros, o que ele vai nos dizer é o seguinte: se eu tenho duas pessoas em celas separadas e elas estão incomunicáveis, e elas têm três opções. Se nenhuma das duas se delatarem, não tem como o Ministério Público prender ninguém. E as duas vão sair soltas. Elas não vão cumprir pena nenhuma. Só que se o João delatar o José, e o José não delatar o João, o José vai pegar 5 anos de cadeia e o João não vai pegar nada. Se o José delatar o João e o João não delatar o José, é a mesma coisa ao contrário. O João vai pegar 5 anos de cadeia e o José não vai pegar nada.
E aí eu tenho o terceiro cenário, que é o João delata o José e o José delata o João. E aí, como eles cometeram o crime em coautoria, vai ficar entendido ali que a participação de cada um foi um pouco especializada no crime, e aí cada um vai tomar 2 anos e meio de cadeia, em vez de um só tomar 5 anos. E aí você sai de uma situação em que, se nenhum dos dois delatassem, eles não iam cumprir pena nenhuma. Só que eles estão incomunicáveis. Eles não sabem que o outro já delatou ou vai delatar. E aí, dentro de um cenário, o que o dilema do prisioneiro fala é, dentro de um cenário em que eu tenho informações incompletas, eu não sei se o outro vai delatar ou não vai delatar, eu delato, porque por via das dúvidas eu vou diminuir a minha pena, e problema dele. Porque se eu delatar e ele não me delatar, só ele vai tomar a pena. Mas eu não sei se ele me delatou, então é melhor eu delatar primeiro, porque aí pelo menos eu vou ter uma redução de pena, porque o réu delator sempre tem uma relação, uma certa redução da pena. Então, é isso que a gente chama de dilema do prisioneiro dentro da teoria das escolhas racionais. E tem mais um exemplozinho aí da teoria dos jogos aplicada às férias, né? Suponha que 2 amigos que gostam da companhia um do outro, mas sabem que têm gostos diferentes, irão definir onde passar os feriados sem se comunicar. Um quer fazer uma surpresa para o outro. Então, se ambos passam as férias separadamente, ambos perdem. Por quê? Porque eles querem passar as férias juntos. O desejo deles é esse. Na ausência de comunicação, ambos poderiam optar por seus destinos favoritos. Então, o João gosta de praia e o José gosta de montanha, fazendo com que passassem férias em locais diferentes. E eles não querem, porque ambos perdem se eles passarem as férias em locais diferentes. Ou poderiam antecipar-se às preferências do outro e escolher uma solução de compromisso, um destino que não é o favorito de nenhum dos dois, mas que atende parcialmente ambos. Ou, finalmente, poderiam querer agradar o outro e escolher o lugar que não gostam. Mas se ambos escolherem locais diferentes, gera uma situação que a gente chama de dificuldade pelo altruísmo fora de ocasião. Porque se o João escolher praia porque o José gosta de praia, e o José escolher montanha porque o João gosta de montanha, eles continuam perdendo. Porque eles vão passar as férias, além de passar separado, eles vão passar num lugar que eles odeiam, que eles escolheram trocado, querendo ser altruísta, querendo agradar o coleguinha. Então é só um exercício aqui que a gente coloca para a gente filosofar sobre isso. E aí o Gary Becker, num livro seminal dele, um livro famosíssimo, que fala o seguinte: como a escolha racional está em tudo na vida, não é só na economia. E aí ele fala que dentro do fato de que a economia, que a escolha racional está em tudo na vida, no crime ela está da seguinte forma: criminosos não têm motivações radicalmente diferentes de ninguém. Da mesma forma como o padeiro não vende pão porque ele é altruísta, ele vende pão porque é o melhor para ele, o criminoso não comete o crime porque ele é um sujeito amoral. Ele comete o crime porque ele colocou na balança os custos e oportunidades de cometer o crime, e ele chegou a uma conclusão racional que, dentro dos incentivos que ele tinha, dos riscos que ele tinha de ser preso e dos potenciais ganhos que ele teria se ele não fosse preso, ele decide racionalmente cometer o crime. É isso que o Gary Becker vai falar no livro dele. Então, o comportamento do criminoso é racional. Ele compara vantagens financeiras e outras recompensas, lembrando que o crime não provê somente vantagem financeira, ele provê vantagens ligadas também a status. A gente falou de outras teorias em que, às vezes, num ambiente de subcultura do crime, o próprio fato de ser do crime, de ser do movimento, já me dá certa vantagem cultural. E aí as pessoas que apresentam preferência pelo risco são mais afetadas pela probabilidade de ser pego do que pela severidade da punição. A gente volta lá atrás em Marquês de Beccaria. Né? Então, não é a severidade da pena, é aumentar o risco de eu ser pego. O que é mais eficiente, prisão ou multa? Para criminosos com recursos, multa é mais eficiente, porque reduz a probabilidade e gera arrecadação
e não a despesa para manter um cidadão preso. Então, o Gary Becker ele também sugere que ele não quer ver o criminoso de colarinho branco preso. O sonho dele é ver o criminoso de colarinho branco pobre. Por quê? Porque eu gero uma arrecadação, tiro o dinheiro dessa pessoa para ela não continuar na prática delitiva e ainda tenho a vantagem de que eu não tenho que ficar sustentando o presídio para essa pessoa ficar. Quais são as críticas a essa teoria? Então, toda vez que a gente fala de uma teoria, a gente apresenta as críticas a ela aqui. A teoria da escolha racional teria contrabandeado elementos não racionais, psicológicos, para o seu modelo de agente. Suposição de similaridade de Rappaport é um exemplo. Ela supõe a percepção de uma identidade comum entre os participantes do dilema do prisioneiro e um comportamento claramente normativo, o que é contrabandeado da sociologia, segundo essa crítica. A preferência e a aversão ao risco ou a miopia, caracterizada por altos descontos intertemporais, são exemplos de contrabandos psicológicos. Então, a gente falou na aula passada, quando a psicologia encontra a criminologia, a gente tem as teorias do autocontrole, né? E aí o que os críticos da teoria da escolha racional vão dizer é que isso tem muito mais a ver com autocontrole, quanto eu sinto o risco e quanto eu consigo colocar na balança o ganho atual versus o ganho futuro, isso tem muito mais a ver com elementos psicológicos. E aí eu tenho as críticas, né? O conhecimento sempre é imperfeito e a racionalidade é sempre limitada. Eu não posso nunca partir do pressuposto que o ser humano tem todas as informações que ele precisa. A motivação é intrínseca ou extrínseca. O problema de como as preferências são formadas depende muito do ambiente social, depende muito da minha criação, depende muito de como eu passei a vida vendo oportunidades. E inconsistências entre curto e longo prazo, preferências individuais e valores sociais são afetados por condições psiquiátricas também. Então, eu não posso também dizer que o crime sempre é produto de uma escolha racional, quando eu sei que existe a figura, por exemplo, do serial killer, que é um indivíduo com um sério, um gravíssimo problema psiquiátrico. Então, eu não posso partir do pressuposto que todo criminoso, todo, é um criminoso racional. E aí, eu venho para a abordagem das atividades rotineiras, que se referem a ela meio que faz uma junção da escola de Chicago com o ser humano racional, porque ela vai falar o seguinte: o ambiente causa esses estímulos que o criminoso racional decide cometer ou não o crime. Então, um dos principais produtores desses estímulos para que o criminoso racional decida ou não cometer o crime são produzidos pelo nosso ambiente. Então, a abordagem das atividades rotineiras diz muito sobre uma mescla das teorias racionais com as teorias de como o espaço físico impacta no criminoso. Então, ela se refere a um conjunto de atividades que desenvolvemos todos os dias. Então, a cidade funciona mais ou menos de um jeito que causa rotinas. Então, se a gente pensar na nossa vida pessoal, quase todo mundo, de segunda a sexta, ou dia sim, dia não, com dobradinha, dependendo da escala, acorda no mesmo horário, tem uma rotina. Quem faz os homens que fazem a barba antes de escovar o dente, todo dia faz a barba antes de escovar o dente. Os homens que fazem a barba depois de escovar o dente, todo dia faz a barba depois de escovar o dente. Aí experimenta um homem, se você está acostumado a acordar e fazer a barba antes de escovar o dente, amanhã escova seu dente antes de escovar a barba para você ver. Você vai chegar barbudo no trabalho. A mesma coisa para as meninas. Antigamente, naquele longínquo ano de 2025, quando as policiais militares usavam coque, né? Se a mulher está acostumada a fazer o coque antes de tomar café, e ela toma café, ela esquece de fazer o coque, porque a gente está muito acostumado com as rotinas da nossa vida. E aí o que acontece é que a cidade começa a ter uma grande rotina, o ambiente urbano, o ambiente, essa ecologia dos seres interagindo entre si, passa a ter rotinas. Então, se a gente for analisar, por exemplo, o crime de roubo,
em qualquer cidade de médio e grande porte de Minas Gerais, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito. Eu tenho um aumento dos casos de roubo ali a partir de 4h30, 5 horas da manhã, que são as pessoas no ponto de ônibus indo trabalhar. Aí lá para as 9 horas da manhã cai um pouco, e aí sobe de novo por volta das 17 horas e vai ficando alto até por volta das 23, meia-noite, e aí cai de novo, para começar todo o ciclo de novo. Então tem dois picos de maré criminosa no caso dos roubos, um às 5 horas da manhã e um depois das 17 horas. Então, por que todo dia isso acontece? Porque as pessoas, esse conjunto de pessoas com o seu conjunto de rotinas, acabam motivando o criminoso a falar assim, uai, mas se eu quero cometer um roubo, qual que é o horário do dia que tem mais gente no ponto de ônibus dando mole, papazinho de gato, com o celular na mão, para eu poder cometer meu roubo e levar esse celular para mim. Então, é uma mistura, vejam, de ambiente com racionalidade. E aí eu chego lá na teoria do Cohen e do Felson, né, de triângulo do crime, que é muito famosa na nossa instituição, totalmente baseada na criminologia do Cohen e do Felson. Aí a gente tem um gráfico que, só para mostrar, né, como que a abordagem das atividades rotineiras funciona. Isso aqui é na época da pandemia, né, março de 2020, a gente lembrando que fevereiro de 2020 foi o carnaval, não tinha pandemia ainda, em março de 2020 começou a pandemia. E olha só para vocês verem que interessante, os crimes que precisam de ter o cidadão circulando, o veículo circulando, né, as pessoas fora de casa, que são os roubos e os furtos, eles caem na mesma hora, quando começa a pandemia. Desaba, cai na hora. Por quê? Porque no caso do roubo, não tem gente no ponto de ônibus mais mexendo no celular para eu passar com minha motoca lá e roubar. Não tem a padaria aberta para eu passar lá e roubar o caixa da padaria. No caso do furto, as pessoas não estão saindo de casa para ir trabalhar para eu furtar a casa delas. As pessoas não estão indo para a faculdade parando o carro delas no beco escuro enquanto elas estão na aula da faculdade para poder furtar o interior daquele veículo e levar o notebook delas. Então cai na hora. Por outro lado, qual que é a contraprova de que, voltando no nosso triângulo do crime, né, de que o infrator continuava a fim de cometer o delito, continuava querendo cometer o delito. A contraprova é o fato de que eles acharam um novo delito para se especializar, que foi o estelionato, o golpe digital. Já que não tem indivíduo circulando no meio físico, eu vou pegar os indivíduos que estão circulando no meio digital. A gente tem um país com um seríssimo caso de falta de letramento digital, e aí chegamos onde chegamos. Então é só esse gráfico, ele é bem interessante, né? Esse artigo científico aí, para a gente tentar entender como, de fato, em Minas Gerais, a abordagem das atividades rotineiras ela significou alguma coisa. Aí a gente vê aqui no caso do furto, por exemplo, né? Você sempre tem no mês de fevereiro, no carnaval, picos de criminalidade, né? Então, você sempre tem picos de criminalidade. A gente teve um pico no carnaval de 2020, e aí, imediatamente depois, os crimes se deslocam para uma quantidade de crimes por semana praticamente 50% menores do que as quantidades antes de começar a pandemia. Já no caso dos homicídios, aí isso aqui é interessante, né? Eu tenho um aumento dos casos dos homicídios aqui, na semana do carnaval. Eles até dão uma caída mesmo, né? Mas depois eles meio que já voltam para um padrão similar ao que eles estavam antes de ter a pandemia. Olha só que interessante. Eles vinham mais ou menos circulando aqui, e eles meio que voltam a circular nesse mesmo padrão. Por quê? Aí é outra contraprova da teoria da abordagem das atividades rotineiras. Ela diz muito sobre crimes predatórios,
crimes em que a relação entre a vítima e o autor não importa. Porque se o autor está motivado a cometer um roubo, não importa quem é a vítima. Importa, talvez eu quero roubar um iPhone, então importa que a vítima tenha um iPhone. Eu quero roubar uma Ferrari, importa que a vítima tenha uma Ferrari. Mas não importa se é a Ferrari do João, não importa se é o iPhone da Maria. Agora, no crime de homicídio, se a Maria não está em casa, não adianta eu matar a Joana. Eu quero matar a Maria. Então é um crime que depende muito menos das atividades rotineiras. Apesar de existir uma sazonalidade semanal no crime de homicídio também. Então, se a gente pega qualquer cidade de médio e grande porte do estado de Minas, a gente tem entre terça e quinta-feira praticamente zero homicídios, quinta a domingo aumenta muito os homicídios. Então, eu tenho essa sazonalidade nos dias da semana. Mas isso não tem tanto a ver com a abordagem das atividades rotineiras. Tem mais a ver com, principalmente, os crimes passionais, os crimes de família, violência doméstica, crimes em que envolvem consumo excessivo de droga e de álcool e outras situações. Lembrando que correlação não implica causalidade. E aí, se a forma como eu modifico o ambiente pode ter um efeito no conjunto de oportunidades para cometimento de crime, para a segurança pública eu tenho várias soluções. Então, uma boa iluminação pública reduz o crime, reordenação do equipamento público, olha só que interessante, gente, a forma como a entrada de um estabelecimento comercial é desenhada contribui para inibir o crime. Então, se eu desenho uma loja da Araújo de uma forma em que eu coloco longe das saídas os produtos que são muito visados por quem furta e rouba, por exemplo, fralda, e eu coloco na entrada da loja produtos que são menos visados, por exemplo. Então, até isso impacta, mostra como o ambiente impacta a oportunidade de cometimento do crime. E aí, para a gente terminar a aula de hoje, já partindo para o nosso finalzinho aqui, a gente vai falar sobre uma última forma de aspecto territorial que eu tenho sobre o crime, que é o comportamento de gangue. Então, entre as diversas formas possíveis da violência em territórios estão aquelas relacionadas a gangues. Uma coisa muito importante que a gente precisa de entender é que, para a nossa aula aqui, o nome gangue talvez não seja o nome que a gente vê no filme. Então, para a gente aqui, gangues são grupos à parte do restante da comunidade, que em um primeiro momento se formam de maneira espontânea e posteriormente se integram através do conflito. Esses grupos e seus membros se caracterizam por reunir-se pessoalmente, andarem sempre juntos, entrarem em conflitos com outros grupos semelhantes e envolverem-se na prática de crime ou de vandalismo. Como resultado, o grupo desenvolve espírito de corpo, solidariedade entre os membros, estrutura interna, uma certa hierarquia, moral própria e ligação com o território. Vejam que quando eu descrevo gangue dessa forma, é muito mais próximo de uma torcida organizada aqui em Belo Horizonte do que do tráfico de drogas. Então, nas disciplinas de estudos da criminalidade, quando eu falo do comportamento de gangue, eu estou falando muito mais sobre um comportamento de jovens que se juntam, que acabam cometendo crime. Isso acontece com gangue de pichação, por exemplo. Em Belo Horizonte, na década de 90, a gente tinha muito cometimento de crime de gangues de pichação. Hoje, a gente tem muito esse comportamento de gangue ligado a torcidas organizadas. Então, é um pouco diferente do que a gente, às vezes, vê na mídia, né? Então, quando eu estou falando de gangue aqui, eu estou muito mais falando de uma gangue de jovens do que propriamente de uma quadrilha de tráfico de drogas. E aí elas podem incrementar drogas, armas e conflitos. Podem, não necessariamente. E as forças de segurança atuando nesses locais, a gente sempre faz essa anedota, né? O problema é que, geralmente,
as forças de segurança produzem membros que querem atuar como se fosse o duro de matar, mas, via de regra, o comportamento de gangue nesse estilo que eu estou dizendo é muito mais atacado pela polícia comunitária, pelas estratégias de proximidade com a população. Aí, para a gente fazer uma diferenciação final, gangue, quadrilha e facção, já que eu disse que gangue não é aquilo que a gente acha que é gangue, né? Gangue está muito mais próximo de uma torcida organizada. A gente fala lá dos laços entre os membros, né? Isso aqui é interessantíssimo. Estrutura interna, moral, ligação com determinado território, solidariedade. Isso aqui é muito a cara de uma torcida organizada, né? Se alguém já teve a oportunidade de enterro de membro de torcida organizada, é uma choradeira, parece as carpideiras gregas, porque eles têm muito espírito de pertencimento. Para aquele jovem ali, às vezes a primeira instituição, sempre as instituições, né? A primeira instituição que fez sentido na vida dele, que conseguiu introjetar valores na vida dele, foi aquela torcida organizada, aquele apoio ao time de futebol. Então, é mais ou menos disso que a gente está falando. Mas então, se gangue não é tráfico de drogas, a gente precisa diferenciar. Apesar de, por vezes, serem utilizados na mídia como sinônimos, eles apresentam uma diferença conceitual. Importado dos Estados Unidos, o termo gangue se refere a grupos de jovens de um espaço territorial, geralmente baixa camada socioeconômica, que costumam agir juntos. Por outro lado, o termo quadrilha, que a gente ainda usa no Brasil, era uma definição do sistema penal até 2013 e identificava ajuntamentos organizados e violentos. Hoje, o termo técnico nem é mais quadrilha, né? É associação criminosa ou organização criminosa, porque a lei mudou. O crime de quadrilha ou bando, que era o artigo 288 do Código Penal, ele foi extinto em 2013 e passou a ter a redação para associação criminosa. Mas a gente ainda, de vez em quando, vê algumas pessoas, inclusive juristas, né, falando sobre formação de quadrilha. Mas lembre-se que o termo técnico hoje é associação criminosa. E a facção, então? O que entendemos por facção, genericamente, pode ser enquadrado como organização criminosa, na lei das ORCRIMs. Então, vamos ver lá no artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Inclusive, é essa lei que o governo federal está propondo no que eles chamam de lei antimáfia, de criar o crime de organização criminosa qualificada, né? Então, teriam algumas qualificadoras que aumentariam as penas previstas lá na lei 12.850. Então, do ponto de vista formal do direito penal, já existe hoje no Brasil um corpo sociológico robusto para conceituar a facção. A gente hoje entende que estruturas inicialmente surgiram no interior de grandes presídios, como o Comando Vermelho e o PCC, ou Família do Norte e os Guardiões do Estado, hoje possuem atuação muito mais profunda, tanto no processo de ponta a ponta da venda de drogas. Então, por exemplo, o PCC assumiu toda a cadeia produtiva, né? Ele foi lá para a Bolívia, passou a ele mesmo plantar a coca, traz a pasta base, refina, embarca na foz do Amazonas e leva isso para os Estados Unidos, ou embarca ali no porto de Santos em navios e leva isso para a África do Sul, e da África do Sul essa droga tem que chegar na Nova Zelândia e na Europa, por exemplo. Então, assumiu a cadeia toda da droga. E você tem também uma mistura, uma espécie de mistura das antigas milícias cariocas que tinham lá o gato net, venda de segurança e etc. A gente tem o conceito do Paiva, né, que é um bom conceito, eu gosto dele. Facção é um coletivo construído por associações
relacionamentos e aproximações, conflitos e distâncias necessários entre pessoas comprometidas em fazer o crime, desenvolvendo relações afetivas profundas, laços sociais elaborados como os de família. Aí a gente já vai fazer uma pergunta, né? Se laços de família já não é uma outra coisa que senão facção. E os sentimentos de pertencimento desenvolvido pela crença em determinadas orientações. São coletivos móveis de pessoas que fazem o crime como um meio de integrar a sociedade, pois não visam a sua destruição, e daí porque eles não são terroristas. E sim a participação em um sistema de bens materiais e simbólicos agenciados de múltiplas maneiras. Em alguma medida, as facções são coletivos compostos por convergências de intencionalidades de alcances variáveis, com pessoas ocupando posições privilegiadas nos esquemas coletivos e outras atuando em sua margem. Então, essa é só a posição do Paiva de por que ele entende que facções não são, no Brasil especificamente, organizações terroristas, porque elas não querem se impor pelo medo para subverter a sociedade, para destruir a sociedade. Elas querem dominar a sociedade. Elas querem ter uma governança sobre partes da sociedade. Mas elas não querem necessariamente que a sociedade deixe de existir. Então, essa que é a grande colocação que o Paiva faz. O PCC, ele quer comprar o máximo de juízes possíveis. Ele quer ter deputado federal eleito. Ele quer ter policial penal na folha de pagamento dele. Mas ele não quer que o sistema capitalista brasileiro acabe. Ele não quer que um determinado grupo religioso cesse de existir, por exemplo. Então, essa aqui seria, nas palavras do Paiva, 2019, a diferença entre facção e organização terrorista. E aí a gente termina a aula de hoje, gente, com essa pergunta para vocês. Que a gente falou de gangue, falou de quadrilha, falou de facção, mas e o conceito de máfia, né? E o PCC? Será que a gente já pode falar que o PCC foi para além, que ele não é mais nenhuma facção surgida nas cadeias para inicialmente reivindicar direito e melhoria da vida dos presos e assumiu a droga de ponta a ponta, mas será que eles já não teriam se tornado uma máfia no momento em que eles começam a pagar a faculdade de direito de um jovem filho de um criminoso, para que esse jovem, depois de formado, faça um cursinho, no melhor cursinho do Brasil, para essa pessoa passar num concurso de promotor, passar num concurso de juiz? Quando o PCC começa a bancar a campanha eleitoral de determinadas pessoas para eleger deputados estaduais e vereadores lá em São Paulo, e no Oeste Paulista, e na Baixada ali, será que eles ainda são uma facção? Ou será que eles já se tornaram o que a gente conhece como máfia, né? Então, essa é a proposição que fica para os senhores aí, para a gente responder na próxima aula, né? Fica com o gostinho aí da próxima aula. Então, pessoal, o que a gente tinha para tratar hoje era isso. Agradeço a atenção dos resistentes aí, né, dos bravos guerreiros que conseguiram ficar 1h40 escutando a gente aqui. Mas a gente segue à disposição. Se tiverem dúvidas, a gente está sempre lá no chat, no grupo dos alunos. Respondam os últimos questionários. E é isso. Um abraço para você que está assistindo a gente em 2033 aí. Até a próxima.